quando tudo parece perdido e as circunstâncias dizem que não há mais saída, Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece acabado. Aqui, cada passo, cada silêncio e cada recomeço revelam uma verdade eterna. Deus pode mudar qualquer situação. Histórias de fé provam que onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. Entre elas, há líderes cansados, trabalhadores anônimos e famílias inteiras tentando preservar a dignidade em meio ao caos, observando o mundo ao redor e se perguntando, em silêncio, se o bem ainda possui força para resistir. Não surgem respostas imediatas, apenas passos firmes sobre a terra seca e corações aprendendo a esperar. O tempo avança lentamente e, em meio às ruínas, começam a surgir pequenos gestos: cuidar de quem está ferido, repartir o pouco que se tem, permanecer íntegro quando seria mais fácil desistir. Nada disso transforma o cenário de uma vez, mas transforma as pessoas. O silêncio que antes parecia ausência revela-se como preparo, enquanto o mundo exige explicações rápidas e essas vidas aprendem que a verdadeira transformação nasce no interior. Aos poucos, o olhar se torna mais firme, o caminhar mais seguro, e a esperança deixa de ser apenas um sentimento para se tornar uma decisão diária. Assim, quando o tempo certo chega, aquilo que foi forjado no silêncio sustenta não apenas quem caminha hoje, mas gerações inteiras que ainda virão. Com o passar do tempo, aqueles passos antes cansados começaram a ganhar novo sentido. Eles compreenderam que não caminhavam sozinhos e que, mesmo quando tudo parecia incerto, Deus permanecia presente. Não como respostas imediatas para cada pergunta, mas como sustentação diária para continuar. A fé deixou de ser apenas palavras repetidas em momentos difíceis e passou a se manifestar em atitudes simples, em gestos de cuidado, em mãos que ajudam e em corações que aprendem a confiar. Orações silenciosas passaram a acompanhar o início de cada dia, não como pedidos vazios, mas como entregas sinceras. Confiar em Deus não apagou as dificuldades, nem mudou a realidade de um instante para o outro, mas trouxe força para atravessá-las com dignidade. A esperança ganhou fundamento e a fé em Deus tornou-se o alicerce invisível de tudo o que estava sendo reconstruído. Famílias reaprenderam a agradecer pelo essencial, comunidades redescobriram o valor da união e pessoas comuns encontraram um novo propósito ao caminhar juntas. A fé fortaleceu vínculos, curou feridas profundas e restaurou sentidos que pareciam perdidos. Onde antes havia medo, nasceu confiança. Onde havia silêncio vazio, surgiu uma esperança viva. Eles compreenderam que Deus nunca deixou de agir e que, mesmo nos períodos em que tudo parecia parado, Ele estava formando algo maior. A fé sustentou o presente e preparou o futuro. E assim, confiando em Deus, seguiram adiante, certos de que a esperança que nasce da fé jamais será em vão. Depois de tudo que foi enfrentado, a esperança começou a florescer de maneira silenciosa, não como euforia passageira, mas como uma alegria profunda que sustentava os dias. As pessoas voltaram a se reunir agora com um novo espírito e a oração passou a fazer parte natural da rotina. Não como fuga da realidade, mas como força para encará-la com coragem. A palavra voltou a ocupar um lugar central, sendo lida, compartilhada e vivida, reacendendo uma fé que parecia adormecida. Aquilo que estava quebrado começou a ser restaurado, não apenas nas estruturas visíveis, mas no interior de cada pessoa. Cada gesto simples ganhou um novo significado, cada mão estendida reforçou laços que haviam sido enfraquecidos pelos tempos difíceis. A comunidade reaprendeu a caminhar junta, lembrando do passado, sem permitir que ele definisse o futuro.
A fé em Deus trouxe direção, a esperança renovou a coragem de recomeçar e o amor transformou a reconstrução em um ato coletivo. Casas foram restauradas, vidas foram fortalecidas e a gratidão passou a acompanhar até os momentos mais simples. A fé deixou de ser apenas discurso e se tornou prática diária, visível no cuidado, no serviço e na comunhão. Onde antes havia vazio, surgiu pertencimento. Onde havia desânimo, nasceu propósito. A alegria passou a marcar a história daquele lugar, não pela ausência de desafios, mas pela certeza de que Deus sempre esteve presente, sustentando cada passo. A fé deu sentido ao passado, a esperança iluminou o presente e a alegria abriu caminho para um futuro restaurado, construído juntos, com Deus no centro de tudo. Em tempos marcados por ruídos, crises e incertezas, homens e mulheres caminharam por paisagens feridas, entre cidades que se erguiam e caíam, campos abandonados e céus carregados de perguntas sem resposta. Mesmo assim, seguiram adiante, sustentados por algo que não se via, mas se sentia. Não havia respostas imediatas, apenas passos firmes, silêncio e corações aprendendo a esperar. Em meio às ruínas, pequenos gestos começaram a surgir, cuidando do ferido, repartindo pouco, permanecendo íntegros quando desistir parecia mais fácil. Nada mudou de uma vez, mas as pessoas foram sendo transformadas por dentro. O silêncio revelou-se preparo, e a esperança deixou de ser apenas um sentimento para se tornar uma decisão diária. Com o passar do tempo, aqueles passos ganharam novo sentido. Eles compreenderam que não caminhavam sozinhos e que mesmo quando tudo parecia incerto, Deus permanecia presente, não como respostas rápidas, mas como sustentação constante. A fé tornou-se prática, expressa em atitudes simples, em orações silenciosas e em corações que aprenderam a confiar. As dificuldades não desapareceram, mas a força para atravessá-las foi renovada. A fé em Deus tornou-se o alicerce invisível da reconstrução, fortalecendo famílias, unindo comunidades e restaurando propósitos que pareciam perdidos. A esperança começou a florescer de forma serena e a alegria passou a ocupar espaços antes vazios. As pessoas voltaram a se reunir em oração, a palavra foi lida e compartilhada, e aquilo que havia sido destruído pelos tempos ruins começou a ser reconstruído com amor. Casas foram restauradas, laços foram refeitos e o sentido fraternal de caminhar juntos foi descoberto. A fé deixou de ser apenas discurso e tornou-se vida vivida, no cuidado, no serviço e na comunhão. Onde antes havia medo, nasceu confiança. Onde havia desânimo, surgiu propósito. Assim, a história daquele lugar foi sendo reescrita, não pela ausência de desafios, mas pela presença fiel de Deus. Quando tudo parecia acabado, Ele fez nascer algo novo. A fé deu sentido ao passado, a esperança iluminou o presente e a alegria abriu caminho para um futuro restaurado, construído passo a passo, com Deus no centro de tudo.